Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que você veio nessa noite. Nós não vamos ter o dízimo agora não, vou deixar para o final. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém? Deus ainda fala, amém? Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem e permanece para todo sempre. Teve um período que Deus não falou, período que calcula-se em torno de 400 anos. Você já viu aí na sua Bíblia, que antes do livro de Mateus, abre aí em Mateus, na sua Bíblia, abre aí em Mateus. Ô Breno Marcelo, traz para mim 2 copos de água, pode ser descartável mesmo? Abre aí, Evangelho de Mateus, nós vamos ler em Mateus mesmo. Pode abrir a sua Bíblia em Mateus. Mateus. Antes de Mateus aí, vocês veem que tem uma página em branco? Na Bíblia de vocês tem? Todas as Bíblias é para ter. Antes de Mateus aí, Mateus 1. Mateus capítulo 1. Volta um pouquinho, antes de abrir Mateus. Tem uma página em branco na Bíblia de vocês? Não tem na sua? Malaquias, finalzinho de Malaquias, não tem? Antes? Acabou Malaquias, já volta Mateus? A da senhora acabou Malaquias, já entra Mateus, é? Volta mais uma página aí. Não tem um em branco? Quem aqui tem uma página em branco antes de Mateus aí? Tem, a maioria tem. Amém. Essa página em branco, sabe o que significa? Foi um período que Deus ficou em silêncio. Um período que calcula-se que foi em torno de 400 anos. Antes do Senhor Jesus vir ao mundo, Deus ficou em silêncio. Deus não falava, nem por profecia, nem por profeta. E é difícil quando Deus fica em silêncio. É difícil quando a gente não ouve a voz de Deus, porque a voz de Deus é que traz direção. Então esse foi um período, a maioria das Bíblias, algumas não tem, mas a maioria tem essa página em branco. E essa página em branco fala do silêncio de Deus, o período que Deus não falou nada. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus não é mudo. O nosso Deus, Ele fala. Mas houve um período que Deus voltou a falar. E quando o Senhor voltou a falar, foi o tempo que o Senhor Jesus veio a essa terra manifestar a glória de Deus. E eu creio que nessa noite Deus vai falar com vocês. Amém? Mateus capítulo 2, verso 1. Abra sua Bíblia, eu quero compartilhar algo da parte de Deus ao seu coração. Mateus 2, verso 1. Se vocês tivessem a sua Bíblia, acompanhe aqui na projeção. Quantos encontraram? Amém? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Mateus 2, verso 1, diz assim: E eis que depois de Jesus nascer, em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, vieram os sábios do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o que é nascido rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu essas coisas, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. E depois de reunir todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagou-lhes onde Cristo haveria de nascer. E disseram: em Belém da Judeia, pois assim está o quê? Escrito pelo profeta: E tu, Belém, da terra de Judá, não és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá um governador que há de governar meu povo Israel. Então Herodes, depois de chamar os sábios secretamente, inquiriu deles acerca do exato momento em que a estrela aparecera, e enviou-os a Belém, dizendo: Ide procurai diligentemente o menino, e depois de haverdes encontrado, notificai-me, para que eu também vá e adore. Depois de ouvirem o rei, seguiram o seu caminho, e eis que a estrela que haviam divisado no oriente foi adiante deles até chegar
e deter-se sobre o lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, regozijaram-se com grande júbilo, e depois de entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando e adorando e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. O verso 12: e tendo sido advertido por Deus em sonho que não retornasse a Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que crêem diz amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algumas revelações sobre o Natal. E é muito importante que você entenda isso, para que você não seja enganado e para que você não viva iludido por aquilo que as pessoas falam, ou para que você também não abafe a sua fé e não deixe de viver aquilo que Deus tem para você, por conta de comentários, por conta de opiniões. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o Natal. Hoje, 24 de dezembro, e amanhã se comemora o Natal. E você pode dizer assim: bispo, mas Jesus não nasceu no dia 25. Sim, ninguém sabe o dia certo que ele nasceu, mas de uma certeza nós temos: Jesus nasceu. Não se sabe o dia, mas o fato é que Jesus nasceu. E escolheram então um dia para comemorar o nascimento do Senhor Jesus, para lembrar do seu nascimento. E tem muitas pessoas, por conta da religião ou por conta de opinião de outras pessoas, dizem assim: eu não comemoro o Natal, Jesus não nasceu no dia 25. E elas não fazem importância de se lembrar do nascimento de Jesus, e elas não fazem importância de comemorar o Natal. O mais importante não é o dia 25, o mais importante é que ele nasceu. Amém? A palavra Natal significa nascimento. A palavra Natal significa o quê? Nascimento. Então o dia do seu aniversário é o seu Natal. Ah, mas eu não sou Jesus. Não, Natal é nascimento. A palavra Natal significa nascimento. Então eu estou comemorando o nascimento do Senhor Jesus. O meu Natal é dia 7, é o dia que eu nasci, 7 de outubro. Qual é o dia do seu Natal? Qual foi o dia que você nasceu? Esse é o seu Natal. Então o Natal é o dia do nosso nascimento, o dia que a gente veio a este mundo, o dia que a gente estreou nesse mundo. E estamos aqui comemorando, louvando a Deus pelo Natal que Ele tem nos dado. Mas é importante a gente lembrar do Natal, é importante a gente lembrar do nascimento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos narrar a história que nós lemos, de 3 magos, de 3 reis, de 3 homens influentes, que eles estavam procurando saber onde Jesus tinha nascido. Eles estavam querendo encontrar Jesus, e aqueles homens não queriam encontrar Jesus para ter uma experiência com Jesus, para receber algo de Jesus, não. A Bíblia diz que eles estavam procurando Jesus para fazer o que com Jesus? Para adorar a Ele. Amém? Eles estavam procurando o nascimento, estavam procurando o Natal do Senhor Jesus Cristo, para quê? Para adorar a Ele. E hoje nós estamos à véspera do Natal que se comemora, e quantas pessoas hoje estão procurando Jesus, mas não para adorar a Ele. Pessoas hoje estão procurando um jantar, estão procurando presentes, estão procurando festas, mas esqueceram do verdadeiro sentido e do verdadeiro propósito do Natal, que é adorar Jesus. Amém? Você talvez pode dizer: eu vim aqui, bispo, porque eu não tinha uma casa para ir. Eu vim aqui, bispo, porque eu não tinha um lugar para jantar com alguma família ou com alguém, porque ninguém me convidou. Mas eu quero dizer que você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe para comemorar o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é adorar Jesus. Não é somente um jantar, é muito bom
se reunir com a família, celebrar o Natal. Mas eu vejo em muitos jantares que Jesus não é lembrado. Eu vejo em muitos jantares que Jesus não é adorado. É bebida, é o Papai Noel, o mais importante é os presentes que vai ser distribuído, o mais importante são as pessoas que estão ali, e Jesus passa desapercebido, e ninguém realmente entende o verdadeiro sentido do Natal, que é adorar Jesus. Muitas pessoas me perguntaram: bispo, vai ter culto no dia 24? Mas esse é o propósito do Natal, é a gente adorar Jesus. Os reis magos disseram: olha, nós viemos adorar a Ele, aquele que nasceu, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que vai governar. Aonde Ele nasceu? Eles estavam procurando Jesus, eles estavam procurando o Natal. Para quê? Para adorar Jesus. Então qual é o verdadeiro sentido do Natal? É entregar a adoração a Jesus. Você não veio aqui nessa noite para receber um presente, você não veio aqui nessa noite para ter uma experiência, mas você veio aqui nessa noite para reconhecer o nome daquele que vive e reina e governa para todos sempre. Amém? O Senhor Jesus veio a este mundo, e a Bíblia diz então que os reis magos foram procurar Ele no palácio. Ele é o Filho de Deus, aquele que iria governar. Só que Jesus não estava no palácio. Eles procuraram Jesus no lugar errado. Achavam que Jesus estava ali no palácio de Herodes. Chegaram ao rei Herodes e disse: olha, nós viemos adorar o menino, cadê o menino? Herodes disse: eu não estou sabendo, que história é essa? Eles disseram: a gente está sendo guiado por uma estrela, e essa estrela está nos guiando até o lugar onde vai vir aquele que vai governar para todo sempre, o Salvador do mundo. Então Herodes mandou chamar os sacerdotes, os pastores daquela época, e disseram: olha, aonde é que esse menino vai nascer? Aonde é que esse que vai governar o mundo, esse que é o Salvador do mundo, vai nascer? Então os sacerdotes disseram: olha, as Escrituras está dizendo que esse menino vai nascer em Belém, a menor das cidades, é o lugar onde esse menino vai nascer. E as Escrituras, a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é a melhor direção para a sua vida. Toda vez que você estiver perdido, toda vez que você estiver confuso, toda vez que você estiver angustiado, busque na palavra, porque a palavra de Deus traz direção para a sua vida, porque a palavra de Deus não falha, porque a palavra de Deus não erra, porque a palavra de Deus é certeza e verdadeira. Amém? Os reis magos acharam que era no palácio, mas as Escrituras, a palavra de Deus, os sacerdotes disseram: a palavra está dizendo que é em Belém que ele vai nascer. E então os reis magos, orientados por Herodes, foram para Belém. E Herodes disse: olha, quando vocês encontrarem o menino, me avisa para eu fazer o quê? O que Herodes disse para eles que iria fazer com o menino? Adorar. Ele disse: olha, eu também quero adorar o menino, eu também quero adorar o Salvador. Só que no fundo ele não queria adorar, era uma falsa adoração, ele queria era matar o menino, porque a inveja, o medo, um novo rei nasceu, alguém que vai governar, e ele governava, então ele ficou ali com medo, queria matar o menino, mas ele não sabia onde o menino tinha nascido, ele não sabia onde o menino estava. E os reis magos saíram, e uma estrela, guiada por Deus, levou aqueles reis magos até o menino Jesus. E chegando lá, o que eles fizeram? Adoraram a Jesus. Chegando lá, a Bíblia diz que eles se prostraram e entregaram ouro, incenso e mirra, falando sobre o ministério de Jesus, que é rei, profeta e sacerdote. Eles entregaram ali presentes a Jesus, e era uma criança, era um bebê, era um bebezinho recém-nascido, mas eles reconheceram que aquele bebê era o Filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Ouça,
como foi o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele foi um nascimento sobrenatural. A uma mulher virgem, uma jovem garota, ela então recebeu a presença do anjo, e o anjo disse: bendita serás tu entre as mulheres, bem-aventurada. Maria, o nome dessa mulher. Maria, ela foi aquela que foi escolhida para gerar Jesus do seu ventre. Antes de Maria existir, Jesus já existia. E muitas pessoas adoram Maria, veneram Maria. Os reis, os sacerdotes, os magos, eles não foram adorar Maria. Eles disseram: nós vamos adorar o menino. Eles não saíram para adorar Maria. E quando encontraram Maria com o menino, eles não adoraram Maria, eles adoraram o menino, que é o único que é digno de adoração. Amém? Maria foi uma grande mulher. Maria foi uma mulher bem-aventurada, uma mulher cheia do Espírito Santo. E quem dera se hoje nós nos tornemos como Maria, pessoas cheias do Espírito Santo. Maria foi uma mulher que foi cheia do Espírito, cheia da presença de Deus. E quando ela, cheia da presença de Deus ali, envolvida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo gerou nela Jesus Cristo, o Filho de Deus. E então aquela mulher, ela deu à luz a esse menino. Jesus veio a este mundo para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. E você me pergunta: bispo, por que Jesus teve que nascer do ventre de uma mulher? A única maneira legal, autorizada, biblicamente, de uma pessoa vir ao mundo, de estar nesse mundo onde eu e você estamos, a porta de entrada deste mundo é o nascimento. Sim ou não? Como é que você fez para chegar nesse mundo? Por onde você passou para entrar nesse mundo? Todos nós que aqui estamos, nós tivemos que passar por essa porta de entrada, que é o nascimento. No túmulo das pessoas que partiram dessa vida, e quando eu e você partir dessa vida, só vai estar duas datas lá: a data que você entrou neste mundo, o dia que você nasceu, e o dia que você partiu. Se você for no cemitério, você vai ver que vai ter duas datas: o nome da pessoa, ou o dia que ela entrou nesse mundo, e o dia que ela saiu. Para entrar neste mundo é pelo nascimento. Agora, para sair deste mundo, precisa passar pela morte. Mas quando Jesus Cristo voltar, a igreja dele não experimentará a morte, será arrebatada. Você pode dizer glória a Deus por isso? E os que estiverem mortos serão ressuscitados, para com ele se encontrar nas alturas. A morte não pode deter Jesus Cristo, e a morte não irá nos deter. A morte não irá nos impedir. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Então, uma única maneira legal de Jesus Cristo entrar neste mundo era pelo nascimento. Por isso que ele diz lá em João 10, ele diz: aquele que não passa pela porta é ladrão e salteador. Ele disse que aquele que não passa pela porta é ladrão e salteador. Você pode perguntar assim: bispo, e o diabo? Como que o diabo está nesse mundo? O diabo está nesse mundo de uma maneira ilegal. Jesus, é claro, se não passar pela porta de entrada, que é o nascimento, é ladrão e salteador. Jesus teve que passar pela porta de entrada e teve que passar pela porta de saída. E então o Satanás está neste mundo, mas ele está nesse mundo de uma maneira ilegal. Por isso que ele é o ladrão. Ele veio roubar, matar e destruir. Quantos me compreendem? E Jesus Cristo, para vir a esse mundo, ele foi gerado de uma maneira sobrenatural, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão poderoso. O Espírito Santo, ele é tão grande em majestade e em glória. Ele pegou aquele que é eterno, Filho de Deus. Ele pegou Jesus Cristo e fez com que Jesus Cristo fosse gerado no ventre de Maria
e viesse a este mundo como homem, um ser mortal como eu e você, Ele pegou aquele que é eterno e tornou o eterno em um ser mortal, em um ser natural. O Espírito Santo é poderoso. Você pode dizer glória a Deus por isso? E o Espírito Santo, ele é tão poderoso, porque o nascimento de Jesus veio para que eu e você pudéssemos nascer de novo. Você só pode nascer de novo porque Jesus nasceu por meio do Espírito Santo. Como assim, bispo? Quando Jesus veio a este mundo, ele nasceu e ele morreu. O nascimento dele é importante, mas a morte dele é o fato mais importante. Porque se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, os nossos pecados não seriam perdoados. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário e ressuscitado, a gente não teria redenção, não teria salvação. O nascimento dele foi importante, sim, mas a morte dele foi o propósito principal que ele veio, para dar a vida por nós pecadores. Quantos me compreendem? E através da morte de Jesus, você tem a oportunidade, eu tenho uma oportunidade de nascer de novo. Você tem a oportunidade de nascer de novo. E se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Bispo, como assim? Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Você vai ver João 3,16 a seguir. Ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Jesus vai falar para Nicodemos, e ele vai dizer assim: Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Nicodemos era um líder religioso, um sacerdote, mas era um homem velho. E Nicodemos disse: Senhor, como eu posso nascer de novo? Jesus disse: Nicodemos, não estou falando da mesma maneira de nascer. Jesus não está falando de reencarnação. Reencarnação é do espiritismo, e reencarnação não existe, é mentira, é engano de Satanás. Que tem gente que diz: quando eu nascer na outra vida, eu quero nascer rico. Não vai nascer, isso é espiritismo, isso é coisa de Satanás, não existe. Hebreus 9:27 está declarado: está ordenado o homem morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. Não existe reencarnação, mas existe novo nascimento. Existe um novo nascimento enquanto você está vivo. Você tem a oportunidade de nascer de novo, mas não da mesma maneira de nascer. Nascer da água e do Espírito. Quantos me compreendem? E só o Espírito Santo é que tem o poder de nos fazer nascer de novo, mas agora nascer como seres espirituais. E você só consegue nascer de novo porque Jesus nasceu. Você só consegue nascer de novo porque Jesus veio a este mundo. E o Espírito Santo que fez com que Jesus viesse a este mundo, Ele é o mesmo que faz com que a gente venha nascer no reino de Deus, que a gente venha ter uma nova vida. Amém? Você me compreende isso? Parece um pouco complexo, parece um pouco difícil, mas é o que a Bíblia diz. E você diz assim: bispo, eu entreguei minha vida a Jesus e me batizei. Você nasceu de novo. E você pode dizer assim: mas eu continuo a mesma pessoa, eu continuo do mesmo jeito. Não. No mundo espiritual houve um nascimento. No mundo espiritual você foi gerado. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. No reino de Deus, no reino da luz, você se torna uma nova pessoa. Amém? No reino de Deus você se torna um filho e uma filha de Deus. E isso só foi possível porque Jesus nasceu. Isso só foi possível porque Jesus veio a este mundo. Isso só é possível porque o Espírito Santo que fez com que Jesus viesse a este mundo é o mesmo que faz com que a gente venha nascer no reino de Deus. Jesus diz: você só consegue nascer, Nicodemos, entrar no reino de Deus, se você nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo é aquele que tem poder para fazer com que a gente venha nascer de novo no reino de Deus. Ele é poderoso. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, querido. Sem o Espírito Santo, você pode nascer do homem, você pode nascer da mulher. Sem o Espírito Santo, você pode nascer da religião, mas você nunca vai nascer de Deus. Somente com o poder do Espírito Santo na nossa vida,
que a gente vai ter um novo nascimento, uma nova vida no reino de Deus. Somente com o Espírito Santo na nossa vida, que nós vamos ter uma vida transformada. Jesus veio por meio do Espírito Santo, Ele passou a sua vida dependendo do Espírito Santo. No último momento da sua vida, Ele dependia do Espírito Santo, e para ressuscitar dos mortos, a Bíblia diz que Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Ouça, a partir do momento que você entrou no reino de Deus, foi por meio do Espírito Santo, e para viver neste mundo, como filho e como filha de Deus, você vai precisar do Espírito Santo. E se você partir antes da volta de Jesus, você vai precisar do Espírito Santo para ser arrebatado. Não é Allan Kardec, não é Maria, não é Paulo, não é Pedro, não é a religião. Somente o poder do Espírito Santo é que pode fazer um homem nascer de novo. Somente o poder do Espírito Santo é que pode nos dar a vida eterna. Quantos compreendem? Ele trouxe Jesus, e o Natal é isso. O Natal é o nascimento do Filho de Deus. O Natal é o nascimento de Jesus para te dar um novo nascimento. O Natal é as boas novas de alegria, que Deus nos ama. O Natal é o nascimento do nosso Salvador. O Natal é o momento da gente adorar Jesus e dizer: Jesus, obrigado, Senhor, por ter vindo a este mundo. Se Ele não viesse, nós não iríamos nascer de novo. Se Ele não viesse, não haveria luz no mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é o Filho de Deus, aquele que veio para nos dar a vida eterna. O verdadeiro sentido do Natal não é Papai Noel. O verdadeiro sentido do Natal é adorar Jesus Cristo. Os reis magos vieram de longe adorar Jesus. E nessa noite, você vai ter a oportunidade de adorar Jesus. Amém? O verdadeiro sentido do Natal não é um jantar, não é presente. O verdadeiro sentido do Natal é adorar aquele que nasceu e está vivo para todo sempre. Você crê nisso? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Você veio aqui nessa noite, e o Senhor me trouxe aqui para ministrar essa palavra ao seu coração. Talvez você está triste, porque talvez você não foi convidado para algum jantar, mas você foi convidado para o maior banquete que essa cidade já poderia ter, um banquete espiritual, um banquete de salvação. Talvez você não foi convidado para estar nos palácios. Jesus não nasceu nos palácios. Jesus estava num lugar simples. Este é um lugar simples onde Jesus está. Este é um lugar simples onde Ele está, e Ele deseja ser adorado. Você não veio aqui por causa de mim, você não veio aqui por causa de você, você veio aqui por causa de Jesus, e Ele está aqui. Então eu quero que você feche os teus olhos neste momento. Eu quero que você entenda que o verdadeiro sentido do Natal é adorar Jesus, adorar aquele que nasceu. Os reis magos vieram de tão longe somente para adorar a Ele. Eles não vieram pedir nada, só vieram adorar o menino. Herodes também queria adorar, mas não era uma verdadeira adoração. Mas aqueles que de fato queriam adorar o menino, Deus se revelou a eles e mostrou o lugar. Você está no lugar certo. Então, com seus olhos fechados, comece a adorar a Jesus, o seu Salvador, o seu Redentor, aquele que veio para te resgatar, a luz do mundo, o Filho de Deus, o Deus próprio entre nós, Emmanuel, o Príncipe da Paz. Ele está aqui nessa noite. Ele está aí. Jesus está aí na sua frente. Então comece a adorar a Ele neste momento. Se renda a Ele em adoração. Comece a declarar que Ele é santo, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Somente Ele é digno de ser adorado neste lugar. O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Tu és adorado, Jesus. Salvação.
Teu amor tens derramado em meu coração, e não sei como agradeceste pelo que tens feito a mim, e só posso dar-te agora minha canção. Diga. Me tem tomado eu em teus braços, foi-me dado salvação. Teu amor tens derramado em meu coração, e não sei como agradeceste pelo que tens feito a mim, e só posso dar-te agora minha canção. Para dar-te graça, Senhor, graça, meu Senhor Jesus, graça, Senhor, graça, meu Senhor Jesus. Numa cruz tu deste tua vida, entregaste tudo ali, vida eterna conquistaste ao morrer. O teu sangue nos deu entrada em teu trono celestial. Posso entrar confiadamente ante a ti. Então te dou graça, Senhor, graça, meu Senhor Jesus. Oh, graça, muitas graças, Senhor, graça, meu Senhor Jesus. Oh, diga, graça, muitas graças, Senhor, graça, meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós queremos te adorar nessa noite. Obrigado, Jesus, por ter vindo a este mundo para manifestar a luz e esperança às nossas vidas. Obrigado, Jesus, por ter se entregado naquela cruz do Calvário para nos salvar. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pelo teu Filho amado. Ó Deus, o Filho de Deus, o Senhor, Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, Senhor, espalhar as boas notícias do teu reino. Ó Deus, nos dar acesso a ti. Pai, que nessa noite de Natal, meu Pai, que estamos próximos a comemorar esse dia, Pai. Não sabemos ao certo qual dia o teu filho nasceu, mas nesse dia nós queremos celebrar o nascimento do teu Filho amado, Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Rei da nossa vida, reconhecendo que Ele é o nosso sacerdote, reconhecendo que Ele é o nosso profeta, reconhecendo que Tu és Deus sobre nós. Pai, bendito seja o Senhor, bendito seja o Teu Filho amado, bendito seja o Teu Espírito Santo, que através do nascimento de Cristo Jesus, nos dá uma nova vida, Senhor. Ó Deus, eu oro para que o Teu propósito, o Teu plano se cumpra em nós, Pai. Ó Deus, eu oro para que o plano de salvação do Senhor se cumpra na nossa família, na nossa casa. Jesus, que a Tua luz venha brilhar nas nossas vidas,
que a tua luz venha brilhar nos nossos corações, traga paz, traga alegria sobre cada pessoa, assim como o Senhor guiou aqueles reis magos, Senhor, que o Senhor possa nos guiar por meio da tua palavra, que o Senhor possa nos guiar por meio do teu Espírito, Pai. Pai, nessa noite nós fazemos um voto, te daremos a honra, a glória e o louvor para todo sempre, e você que crê diz amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Ainda em pé, nós já estamos encerrando. Sexta-feira nós temos o culto de curas e milagres, venha participar, é a última sexta-feira do ano. Queridos, sábado agora, 2h30 da tarde, a gente vai ter aqui um mutirão para limpar as cadeiras da igreja, dar uma faxina aqui na igreja. E se você puder vir nos ajudar, venha, 2h30 da tarde, nós vamos estar aqui no mutirão para estar fazendo uma limpeza aqui, um faxinaço na igreja, tá certo? Então todos vocês estão convidados. Domingo de manhã, nós vamos ter aqui um café da manhã, 8h30 da manhã, vai ter o bom dia com café. Tem algumas coisas que você pode trazer. Eu acho que lá no fundo ainda tem, não tem, obreiro Marcelo, uns bilhetinhos? Você pode ver com o Marcelo lá no fundo. Se você quiser trazer o café, você pega para a gente poder saber. Bispo, eu vou trazer o pão, o bolo, ou alguma coisa, o leite. Ainda tem algumas coisas lá que dá para você trazer no domingo de manhã. Bispo, estou sem dinheiro. Então você vem comer com a gente, amém? Não é porque você não vai trazer que você não vai participar. Então todos vocês estão convidados. Se você puder trazer, amém. Se não puder também não tem problema. Mas o importante é a sua presença aqui. Tá. Você que vai dizimar, ofertar, eu vou lhe dar a oportunidade, nós já vamos orar, encerrando e consagrando também o seu dízimo. Eles vão passar o envelope do dízimo, da oferta, se você for dizimar, ofertar. Bispo, eu quero dizimar no Pix. Após a oração você vai vir aqui à frente e a gente vai passar para você. Dá um aqui por gentileza, evangelista também. Isso, dê um sinal com a mão, eles vão passar o envelope do dízimo, da oferta. Você vai ter a oportunidade para contribuir na casa do Senhor. Feche os teus olhos, se você tem seu dízimo, sua oferta. Se você não tem, feche seus olhos também. Vamos orar, apresentando o Senhor as nossas vidas e agradecendo por este culto. Pai, graças te damos por esse culto, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, eu consagro o dízimo, a oferta, os presentes que os teus filhos estão trazendo nessa noite para o teu altar. Abençoa a oferta, abençoa o dízimo, abençoa o voto de cada um dos teus filhos, Pai. Pai, eu oro também pedindo que o Senhor nos leve para as nossas casas, guardados, protegidos, nos livre de todo mal, nos dê uma noite de paz, abençoe essa cidade, Pai, que a luz do Senhor venha brilhar nessa cidade, em cada coração, trazendo a salvação. Liberta essa cidade de toda idolatria, de todo engano, de toda cegueira espiritual. Eu oro por restauração de famílias, meu Pai, nessa cidade. Eu oro por restauração de casamentos, meu Pai, aqui neste lugar. Ó Deus, que todo plano e propósito de Satanás contra a vida dessa pessoa seja cancelado. Eu quero declarar um tempo de restauração sobre a vida dos teus filhos, Pai. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Traga o seu dízimo, sua oferta no altar. Que Deus abençoe a todos. Cumprimente seu irmão.